E vamos lá, então. Como saber, Débora, se a minha vida pessoal e profissional estão equilibradas? Como eu vou saber se elas estão realmente em harmonia? Então, eu tenho conversado muito com pessoas de diferentes profissões, de diferentes contextos sobre isso, e cada vez mais a gente entende que equilibrar o lado profissional e o lado pessoal é uma demanda crescente, porque as pessoas, elas realmente têm essas duas áreas tão importantes da vida e que muitas vezes a pessoa não consegue equilibrar e acaba não tendo o sucesso que almeja, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. E aí tem algumas dicas básicas, algumas perguntas que eu vou fazer, e você vai pensando aí se essas perguntas tem alguma ressoam em você. Vamos ver se você responde sim para alguma dessas perguntas, tá? E aí o pessoal que tá conectado vai pensando e a gente vai conversando. Em algum momento da sua vida, da sua carreira, a gente está começando um ano e é muito importante que a gente pense sobre esse assunto logo no início do ano, porque a gente vai traçar as nossas metas para 2021. E que vai ser um ano que começa com grandes desafios, né? Nós estamos saindo de um ano 2020 que foi muito desafiador, e 2021 a gente começa com enormes desafios para muitas pessoas de diferentes áreas, né? Eu sou servidora pública, sou policial civil, e na minha área, tanto na parte da Polícia Civil quanto na parte de professor e de palestrante, eu entendo que há muitos desafios para 2021. E 2020 também foi um ano cheio de desafios, e talvez seja um bom momento para que a gente pare e pense o que eu quero para 2021. E aí, fazendo um balanço, eu quero que você pense comigo, se alguma vez você já se sentiu sobrecarregado, como se você estivesse carregando o mundo nas costas, se sentiu cansado, estressado com o trabalho, irritado. Pessoas que de repente possam ter uma jornada de trabalho muito longa, que invade a noite, que invade os finais de semana. Você conhece alguém assim? Ou você mesmo já esteve nesse momento? Outra pergunta, vai pensando, né? Vai me colocando se sim, se não. Outra pergunta que eu acho bem importante a gente refletir. Se você tem deixado tempo livre para você. Se você consegue no seu planejamento diário, no seu planejamento mensal, ter um tempo só para você fazer as coisas que você gosta. Ou se você não tem conseguido estabelecer um horário de cuidado, de autocuidado. Vai pensando. A sua jornada de trabalho é uma jornada estressante, é uma jornada que demanda muita energia. E você, como está a sua saúde física, a sua saúde mental? Será que você consegue ter essa energia que o seu trabalho demanda? E aí, bem importante, como estão as suas relações pessoais? Você está com relações saudáveis e positivas? Ou talvez você possa ter algumas relações um pouco tóxicas, né? E aí, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, acredite, a gente precisa conversar mesmo, né, para trocar essa ideia. Porque o que nós temos hoje, né, Neiva, é que a jornada de trabalho até em 2020 foi um ano bastante atípico, né, que trouxe o trabalho remoto. Eu costumava dizer o ano passado, né, que era home office, era school office, era restaurante office, era tudo em casa, né? Porque a sala da minha casa virou escritório, virou escola, virou playground, virou espaço kids, restaurante, cinema, porque a gente não tinha muitas opções para continuar, né, se prevenindo, se cuidando e cuidando do outro. A gente precisou remodelar a nossa vida. E aí, talvez nós tenhamos aumentado muito a nossa jornada de trabalho, trazendo para dentro da nossa casa o nosso trabalho, os nossos afazeres de uma forma bastante diferente do que o normal, né? E isso gera um estresse nas pessoas, né? Eu acredito que quem viveu 2020
nesse período, cumprindo os protocolos, né, buscando esse cuidado, essa gestão do tempo, deve ter vivido um momento de estresse bastante grande. Eu vivi isso com a minha família, acredito que algumas pessoas também. E aí, o nosso trabalho invade a nossa casa, a nossa família, as nossas relações, e as coisas ficam um pouco bagunçadas. E é muito importante que a gente observe o nosso dia a dia, para que a gente coloque as coisas no devido lugar e dê a importância que todas as áreas da nossa vida exigem. Quando a gente fala em equilíbrio, né, eu acho que um grande desafio, eu até gosto mais da expressão harmonia, eu acho que harmonia tem a ver com equilíbrio, que é quando a gente consegue dar o valor que as áreas da nossa vida têm, observar como estão as áreas da nossa vida e traçar mudanças que a gente julga necessário. Então, se a gente parar para olhar a nossa vida hoje e esse momento de introspecção, esse momento de reflexão, ele é muito importante para que a gente possa se conectar com a gente mesmo, para que a gente possa perceber quais as áreas da nossa vida que a gente precisa dar uma atenção e aí sim traçar um plano de mudanças para que a gente possa efetivamente realizar essas mudanças. Então, respondendo, eu fiz uma volta, né? Mas respondendo, como é que eu sei se a minha vida está numa harmonia, se a minha vida está equilibrada? Se a gente consegue achar tempo para todas as áreas da nossa vida e observar a nossa vida de maneira positiva e conseguir compreender que cada evento tem o seu momento, o seu espaço, a nossa vida está em harmonia. Caso contrário, a gente precisa buscar essa harmonização para que a gente tenha resultados mais efetivos, resultados mais duradouros. Muito instigante isso tudo que você está trazendo, Débora. Eu, como atuo como palestrante também, mas psicóloga clínica, eu percebi muito e cada vez aumentando mais, assim, as pessoas estão quase em colapso. E você trouxe algo assim muito interessante quando diz qual o tempo livre que eu deixo para mim, para não fazer nada, ou mesmo que seja para replanejar, para reorientar, se reorganizar. E aí com o 2020 que veio trazendo todo um desafio muito grande, parece que a gente nunca termina nada, parece que tu está sempre no movimento. E é muito bom ter você agora no início de ano, porque nós precisamos, né? Por isso que alguém dividiu o ano em 12 meses, enfim, um mês em 30 dias, para que a gente possa ir, de certa forma, pautando e não ficando tão ansioso, porque eu posso fazer uma meta, um plano para 12 meses. Então, eu não preciso ficar ansioso em janeiro, que eu não concluí a meta, não, porque ela ainda vai durar. Ela tem como eu estipular um plano de ação para chegar a essa realização. Então, é muito necessário, e aí nós temos alguns dizem que é uma ilusão de tempo, uma virada de ano, vai continuar tudo igual e papapá. Para mim, Neiva, funciona como um novo ciclo, e nós precisamos dessas viradas, nós precisamos desses movimentos, nós somos de rituais e de ciclos. Então, início de ano, dá muito tempo ainda para se replanejar e fazer as suas metas. E eu gostaria de saber o que você sugere, assim, como que é possível, então, buscar essa harmonia, este equilíbrio, né? Eu também gosto muito da frase da harmonia, né? Como que os profissionais atuam e conciliam esses dois lados da vida? O que você pode aí trazer para nós? Neiva, tu falaste uma coisa que eu acho muito importante, né? Essa questão que a gente vive hoje dessa ansiedade. Eu gosto muito dos livros do Bauman e ele diz que a gente vive em tempos líquidos, né? Em que a gente não sabe muito bem onde estão as fronteiras, onde está o início e o fim das coisas, e as relações também acabam sendo pautadas assim. E muitas vezes as relações se tornam líquidas, né? Não são relações assim tão cheias de conteúdo, tão cheias de emoção e tão verdadeiras. Quando tu falas, né, da ansiedade,
que muito importante, eu acho que é bem importante a gente, eu até teve um vídeo da Positive que falou sobre a ansiedade, que eu achei muito bom. Eu convido o pessoal para entrar depois no Insta da Positive, tem vários vídeos, e esse vídeo da ansiedade me chamou muita atenção. A gente vive numa época de muita ansiedade, em que as pessoas querem fazer tudo, começar tudo, e por vezes acabam se perdendo na sua própria caminhada. E eu falo isso porque eu já vivi isso, né? Eu acho importante, assim, às vezes a gente começa a falar e parece que a gente, tá dando conselho, mas eu costumo dizer que são coisas que eu já vivi e que foram experiências que deram certo e deram errado. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer tudo para ocupar o nosso tempo. E a gente acaba, por vezes, não priorizando as coisas. No nosso trabalho também, né? Às vezes a gente tem demandas de trabalho gigantescas e a gente quer fazer tudo. E por vezes isso nos gera uma ansiedade muito grande, porque muitas vezes nós trabalhamos em empresas ou instituições que têm uma demanda volumosa e que é preciso que a gente pegue essa demanda e divida em partes e trace pequenos objetivos para que a gente alcance esses objetivos. Porque se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo, primeiro que a gente não vai conseguir, porque o dia só tem 24 horas. Muitas vezes na minha vida eu pensava, quem me conhece sabe que eu tenho uma rotina bastante agitada, bastante densa, e às vezes eu pensava, nossa, meu dia precisava ter 48 horas. E aí eu fui percebendo, através dos meus acertos e dos meus erros, que o dia tem 24 e que dentro dessas 24 horas eu tenho que eleger prioridades para que eu possa fatiar os meus objetivos e alcançar os meus objetivos por partes. Quando você traz, né, que o ano tem 12 meses e que é importante o planejamento é fundamental tanto para que a gente possa gerenciar a nossa vida profissional, quanto a gente possa também gerenciar a nossa vida pessoal. Porque assim, a nossa vida pessoal não pode ser um barco à deriva, indo, né? Eu que estou na praia, que estou no litoral, não pode ser um barco que eu largue no oceano e que aí, se a onda tá boa, vai um pouco, se tem vento, vai um pouco. A nossa vida pessoal, ela também tem que ser gerenciada. E a nossa vida profissional também. E como que a gente faz isso, né? Eu acho que o primeiro grande passo é a gente eleger prioridades. E prioridades é a gente pensar em metas, em plano de tempo, de ação, né? Um plano de espaço. Quando a gente fala na vida profissional, isso fica, às vezes, até óbvio, né? Mas esses tempos eu ganhei um livro emprestado de um estagiário que ele diz, o título do livro é O Óbvio Também Precisa Ser Dito, às vezes precisa ser dito, né? Perfeito. E o meu estagiário me emprestou e eu gosto muito de ler. Eu devorei o livro, é um livro bem, bem leve, bem gostoso de ler. E isso mesmo, às vezes, no nosso campo profissional, parece óbvio a gente dizer, eu vou pegar as metas do ano, vou dividir em 12 meses e aí vou estabelecer metas com prazos e vou cumprir os prazos. Muitas vezes a gente tem que deixar no nosso planejamento um espaço para o inusitado, um espaço para aquilo que a gente não planeja e que acontece, né? A pandemia, eu acho que nos convidou a pensar sobre isso, né? Ninguém estava esperando que um vírus lá da China fosse parar o mundo inteiro. Quando a gente ouviu as primeiras notícias lá de um vírus na China, quem gosta de jornal e acompanha os noticiários internacionais que eu vi, não imaginou que num piscar de olhos esse vírus teria tomado o mundo inteiro. E isso era uma coisa imprevisível, né? Inusitada, a gente não esperava que fosse assim. Eu costumo dizer, quem me acompanhou nas lives ao longo do ano já vai ter ouvido isso, vai dizer, ela está se repetindo. Mas quando a gente começou lá em março de 2020, fecha, vai para casa, vamos ficar em casa, em recesso um tempo, em quarentena, o que a gente imaginou? Daqui 40 dias é vida que segue. E não seguiu, não foram 40 dias, não foram 60, não foram 90, nós estamos virando o ano e continuamos com protocolos e com restrições. E tem coisas que a gente não planeja. Mas eu acredito que aquilo que a gente tem alcance,
aquilo que eu consigo planejar, aquilo que é meu e que depende de mim, isso eu preciso planejar. Não só na vida profissional, mas também, e talvez principalmente na vida pessoal. A gente planejar, né, a nossa vida pessoal, os nossos gastos, as nossas férias, os nossos momentos de lazer. Este ano, em 2020, eu aproveitei e fiz alguns cursos, né, no tempo que eu estava ociosa, assim, vamos dizer, né, essa ansiedade de ocupar o tempo. Eu pensei, o que eu vou fazer para ganhar nesta pandemia? E eu aprendi isso com uma maravilhosa, ela tá aí na sala, Dani Leonel, que ela é coach, e ela dizia assim, ó, quarentena, espere para ver o que eu vou fazer com você. Né? Eu gostei muito dessa frase, que foi exatamente isso, é você pegar as rédeas da sua vida e decidir o que você vai fazer no seu tempo. Você pegar o seu dia, a sua semana e organizar a sua semana, as suas metas, os seus objetivos, colocar prazo e lembrar que algumas coisas dependem de nós e essas nós temos alcance. O que depende do outro, eu não tenho alcance. E quando a gente quer alcançar o que não depende de nós, a gente tem que lidar muito com a frustração. E lidar com a frustração, tu é psicóloga, tu sabe muito melhor do que eu. Lidar com a frustração é um desafio, né? Muito. Então, a gente precisa ter essas prioridades, o nosso tempo organizado, as nossas metas organizadas. Gostei quando tu falaste, o ano tem 12 meses, vamos dividir por 12, né? O que eu pretendo no primeiro trimestre, o que eu pretendo no segundo trimestre, para que a gente possa lidar com o tempo e lidar com as frustrações que com certeza virão, né? Nós vivemos no mundo real, a gente vive com alegrias e com tristezas, e isso faz parte, né? Então, gerenciar esse tempo, gerenciar esses planos é o primeiro passo para que 2021 seja realmente um ano de sucesso. Eleger prioridades, lançar as metas ao longo do ano e seguir com passos firmes, né? Em direção ao nosso sonho, em direção àquilo que a gente quer alcançar. Essa semana eu estava acompanhando o Medeiros. Se alguém quiser seguir ele aí também nas redes, é uma pessoa maravilhosa, o Antônio Medeiros. E ele disse assim, você não pode ser escravo das metas, mas precisa ter metas para ser livre. Eu achei assim, de uma inteligência, porque o que acontece? Você não pode ficar escravo, agora acontece uma pandemia, acontece alguma coisa, não, eu tenho que seguir aquilo lá porque eu determinei. Não, vamos ser flexível, né? Mas vamos ter um norte, vamos ter uma direção por onde andar. Então, aí eu consigo ser livre porque eu distribuo ao longo do tempo e não vai gerar tanta ansiedade, porque aí o meu cérebro vai entender que eu estou produtiva, que eu estou fazendo algo. E Débora... Desculpa. Não, pode falar que depois já vou emendar outra pergunta aqui. Bem importante isso, que eu acho que a gente não pode ser escravo, né, do relógio, nem escravo das metas. A gente precisa ter essa flexibilidade. Foi um grande aprendizado na minha caminhada, aprender a ser mais flexível, e isso foi um ganho que eu tive gigante na minha carreira, como profissional, como mãe, como esposa, porque a gente começa a perceber que às vezes você precisa ter um jogo de cintura, você precisa flexibilizar, né? E é bem, essa fala do Medeiros é uma fala que nos enriquece muito, né? A gente precisa ter metas, não para ser escravo delas, mas para ser livre. Porque quando a gente traça metas, a gente percebe, uma das coisas importantes nesse plano é colocar um espaço para nós, um espaço para você fazer aquilo que te faz feliz, para você fazer uma leitura, para você fazer uma caminhada, para você não fazer nada. Agora, se você não planeja, o seu momento livre, o seu momento frio, o seu momento de lazer vira só para maratonar a minissérie na Netflix. E aí é muito pouco.
pode também ser para fazer uma maratona, mas não pode ser só para isso, né? Você pode ter um horário para você curtir um filme, um horário para você curtir um livro, um horário para você cuidar da sua saúde física e mental. E aí vem um grande desafio, que é a gente também se colocar como prioridade. Lá quando a gente traça as metas, uma das metas tem que ser nós. Tem que ser aquele momento de lazer para mim, aquele mimo que eu vou fazer comigo, aquele presente que eu vou me dar. Quando a gente fala nos grupos, né, de trabalho, de mentoria, que a gente está organizando o plano de ações, né? E uma das etapas, um dos critérios que a gente analisa é exatamente a saúde financeira, que é o tendão de Aquiles de todo mundo, né? Até tem uma fala assim que quando toca no bolso da pessoa é o órgão mais sensível. Então, quando a gente programa as nossas metas financeiras, nós temos que programar dentro daquele planejamento um investimento, uma parte daquele investimento para nós, seja para tomar um café numa padaria, para comer uma coisa que você gosta, seja para pagar a entrada no cinema ou para fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos. Então você precisa se colocar dentro de cada uma das suas metas para que você sinta prazer naquilo que você está fazendo. Porque senão a vida fica muito sem graça, né, Neiva? Uhum. E o cérebro, ele trabalha contra daí. Por quê? Se você não der uma compensação para ele, ele vai pensar, tá, mas só trabalhar, e cadê as minhas compensações? Tanto que tem o livro Segredos da Mente Milionária, ele sugere tanto por cento você reservar daquele valor e você torrar. Eu, às vezes, trabalho em mentoria ou com pacientes e eu digo assim, tanto por cento desse valor você vai torrar, gastar no que você... bobagem, aquilo que é supérfluo. Tá, mas eu não posso porque eu preciso economizar. Te permita organizar a tua vida de tal forma que você te dá pequenos prazeres. O cérebro vai entender que é bom e ele vai te dar mais disso e vai te auxiliar cada vez mais. Eu gosto muito de trabalhar também na parte, a gente fala de saúde integrativa, e aí entra todos os níveis de saúde, e a financeira precisa ser muito bem cuidada e ajustada para que as outras áreas também fiquem em harmonia, né? E nós temos aqui a Beth compartilhando que ela traz aqui que na vida profissional ela sempre pensou assim, e que o que dependia dela ela faria, né? E é assim o que fiz, sou realizado na profissão, escolhi e me apaixonei. Aprendi com o Covid a me priorizar. Eu gosto muito de trazer sempre, às vezes as pessoas ficam surpresas quando eu digo, eu faço a pergunta assim, quem é a pessoa mais importante na tua vida? Vai ser filho, vai ser, olha, até marido, vai ser mãe, pai, mas nunca, dificilmente vai ser ela. E daí eu digo, se você não for a tua principal prioridade, esquece, né? Quando a gente vai lá num voo, que já estamos com saudade de viajar, né? E primeiro use a máscara, depois o outro. Então, aqui a questão de prioridade não é egoísmo, é uma questão de sobrevivência e necessidade básica, né? Então, nos organizarmos de tal forma que temos o tempo para a gente também, né, Débora? Querida da Beth, a Beth é uma colega que eu gosto muito, ela tem um trabalho, Neiva, com os cães, que tu não imagina, ela treina os cães, né? Ela é policial como eu, e ela foi um presente, assim, eu tê-la conhecido. E olha que importante o que ela traz, né? O Covid nos ensina, né? Que o Covid ensinou a Beth a se priorizar. Vejam que se a gente abre a nossa mente, né? Porque quando a gente fala em harmonizar a vida, tem uma questão que eu acho bem importante salientar, que é nós precisamos mudar a forma de pensar. Quando você fala em saúde integrativa, eu acho que se conecta muito com isso. Porque a gente precisa mudar a forma de pensar, e mudar a forma de pensar é difícil.
E o que que é isso, né? Como assim mudar? Falar, ah, mas eu sou feliz com o jeito que eu penso. Mas é que nós precisamos ter sempre, não, buscar o lado positivo das coisas, né? O lado negativo, ele sempre vai existir. Ele está aí muitas vezes é o primeiro que se destaca, né? Ah, o Covid, as pessoas sem trabalho, as pessoas só em casa, as pessoas... O lado ruim, ele existe sim, e a gente precisa olhar nos olhos do que é ruim para que a gente possa ter atitude de superação e aprendizado. Mas nós temos que olhar o lado positivo. E isso é um aprendizado, é quase que é um desafio diário, né? Você acordar e pensar no que é positivo, mesmo em momentos muito tristes e muito pesarosos, né? E quando a Beth traz isso, o Covid me ensinou, né, a me priorizar. Eu acho que o ano de 2020, ele teve muitas coisas que podem não ter sido legais, mas talvez, se a gente olhar com o lado positivo, né, como a Positive nos convida, é exatamente isso. É a gente olhar para a vida com olhos generosos e positivos, tanto para nós, né, ser generoso com a gente mesmo e também com o outro. E todas as experiências, eu costumo dizer que não existe experiência ruim. Tudo é experiência. Porque até nas situações que não são muito agradáveis, a gente aprende. E se a gente tiver um olhar generoso para o mundo, para as situações em que a gente está vivendo, com certeza a vida fica mais leve, mesmo em momentos difíceis, em momentos de tensão e de preocupação. Então, gosto dessa fala, né, que ela traz, e que bom que a gente possa aprender a se priorizar, porque isso é importante, é a questão da máscara de oxigênio, né, Neiva? E eu gosto muito da frase do Sartre, que ele traz, não importa o que aconteceu com você, mas o que você faz a partir desses acontecimentos. E é um convite muito grande para que como que nós estamos lidando com as situações. E ainda vem muita coisa triste pela frente, nós precisamos cuidar muito da saúde mental, precisamos estar muito atentos, precisamos estar muito enraizados naquilo que nós acreditamos como propósito de alma, de vida, para que nós tenhamos as forças suficientes para estar bem e aí poder auxiliar o outro. Então, fica também essa dica no sentido assim, o que eu faço a partir desses acontecimentos que estão aí e que eu não posso mudar? É ter a sabedoria, né, para então tomar novos rumos, novas decisões e aproveitando o ano aí. Débora, o seguinte, eu atendo, né, em mentoria, atendo em atendimentos psicológicos, e aí teve um momento que eu também resolvi olhar e fazer a minha roda, meu mapa da vida, minha roda da vida, e aí eu verifiquei que alguns pontos não estavam lá também. Por exemplo, a vida social, os amigos, estava muito embaixo, enquanto que o conhecimento, o trabalho estavam lá, quase 100%. E aí eu lembro que eu estipulei, assim, todos os convites que eu passava a receber, então eu ia aceitar e sair. Porque é importante termos essa harmonia em todos os nossos aspectos. O que você traz para nós, assim, como que a gente pode, então, família, relacionamentos, amigos, trabalho, o que você sugere para nós para equilibrarmos aí essas demandas? A gente sabe que as demandas profissionais, elas são gigantes, né? Independente do que você faz, independente da área que você atua, as suas demandas, elas são gigantes, né? Porque você tem um plano de carreira, você quer alcançar os seus objetivos, né? E muitas vezes algumas pessoas acabam se dedicando exclusivamente à vida profissional. Como se não tivesse, né? Como se eu não me dedicar 100% à minha vida profissional, eu não vou alcançar as minhas metas. E acabam deixando de lado os outros setores da vida, né? Eu gosto muito dessa dinâmica da roda da vida, porque ela traz exatamente esse olhar
bem minucioso para cada momento da nossa vida, né? E eu acredito que quem foca só no lado profissional acaba deixando de lado outros setores da vida que são importantes, especialmente a parte, né, o setor dos relacionamentos. Eu conheço pessoas, talvez você conheça pessoas que são líderes de equipe, que conhecem muitas pessoas que lideram equipes gigantes para o sucesso e não se conectam com um filho no quarto ao lado. Talvez você conheça pessoas que alcançaram o topo da carreira e não têm relações positivas com o seu pai, com a sua mãe ou com seus filhos, né? E aí chegaram no topo, né, lá no pico do Everest e estão sozinhos. Porque ao longo do caminho focaram apenas no seu sucesso profissional. Por outro lado, a gente também sabe que existem carreiras que exigem uma determinada ação, uma determinada dedicação. Mas como alinhar esses dois lados, né? Traçar esse plano que a gente falava, ele é bem importante, porque você precisa reservar um tempo para si e para o outro. Eu gosto muito do sentido, do significado de ecologia, e eu trabalhando, estudando nas nossas mentorias, eu aprendi e replico isso porque eu fiquei muito impactada com o que eu aprendi. A questão da ecologia, eu sempre pensei na ecologia, na biologia, né? Mas trazendo o sentido da palavra ecologia para a nossa vida, né? Como a gente faz para ter um sentido ecológico? Ecológico é quando a gente consegue harmonizar todos os campos da nossa vida de forma saudável, de forma efetiva. E isso, Neiva, isso é bastante difícil, eu sei por mim, porque eu já tive momentos em que eu era workaholic. Quando eu me casei, alguns anos atrás, quem me conhece, né, quem me segue aí já sabe, eu sou casada e tenho 2 filhos que são, assim, presentes de Deus, né? E eu nem pensava em ter filhos, porque eu estava focada na minha carreira. Eu pensava, não quero ter filhos, eu quero focar na carreira. E de repente eu me vi numa situação em que eu e meu marido nós sentamos para planejar. E isso é uma coisa importante, porque quando a gente quer ter uma família, a gente precisa planejar essa família. É claro, né, gente, quem tá me seguindo aí sabe que eu tô falando para aquele grupo que consegue se planejar, porque a gente vive numa sociedade super heterogênea e a gente sabe que existem classes, que existem grupos que não conseguem planejar o dia de amanhã porque eles estão lutando pela sobrevivência no dia de hoje, né? E a gente sabe disso, né? Enfim, todo mundo sabe que existe. Mas nesse grupo em que a gente consegue ter um planejamento, né, do dia de amanhã, que a gente não está lutando pelo pão de hoje, que a gente sabe que no nosso Brasil gigante tem pessoas que estão lutando para ter o que comer hoje de noite, mas a gente sabe que as pessoas que já passaram, né, por essas dificuldades e que hoje vivem num outro nível, num outro grupo, a gente tem que planejar. E esse planejamento é muito importante. Quando a gente planeja, por exemplo, a minha carreira, o meu trabalho é super... tem uma demanda gigante, beleza. Que dias eu vou dar atenção para os meus filhos? Que dia eu vou dar atenção para mim, quem não tem os filhos ainda, né, ou quem não é casado? Qual é o dia, né, que eu vou aceitar aquele convite para tomar um café? Qual é o dia que agora na pandemia a gente está com essa restrição, né? Qual é o dia que eu vou fazer uma chamada de vídeo para minha amiga, para conversar com ela, para dividir, para olhar olho no olho? Porque quem faz live, isso é uma coisa que a gente aprende, que nós estamos fazendo live, mas parece que cada pessoa que entra ali, eu digo, oi Claudinha, oi Karen, me dá vontade de abanar, porque parece que a gente está próximo. Esse é o grande ganho da tecnologia. Mas nós precisamos organizar essa demanda pessoal. Qual é o dia que eu, Débora, vou me comprometer com a minha saúde social e eu vou fazer um trabalho voluntário, ou que eu vou sair com os meus filhos, ou que eu vou sentar na beira da praia e vou fazer um castelo, como ontem eu fiz, fiquei louca de dor nas costas, porque eu sentei com eles com pazinha.
Porque hoje em dia, as pessoas, elas muitas vezes estão presentes fisicamente, mas elas estão conectadas com outra coisa. Estão sentadas na mesma sala e cada um está num celular. E tudo bem, cada um estar no seu celular, mas qual é o horário que nós vamos estar um com o outro? Qual é o horário na minha agenda semanal que eu vou estar com o outro, seja com o meu marido, com os meus filhos, seja com os meus amigos. E isso que eu acho que é a grande sacada do plano de ações, é você colocar isso na sua agenda. Porque se você não colocar, mas né, não adianta só colocar, você tem que colocar na sua agenda e cumprir isso. Você tem que ter um espaço no seu planejamento para as pessoas que você ama. Porque senão elas vão ficar pelo caminho. Porque amor tem a ver com cultivo, amor tem a ver com doação, com ceder parte do seu tempo para o outro. E quando a gente pensa em carreira, e eu sou super a favor das pessoas terem planos de carreira, irem atrás, né, com honestidade, com ética e buscarem os seus objetivos, porque a gente precisa disso, porque a vida profissional ela nos recarrega, ela nos dá energia, mas nós não podemos chegar no topo e estarmos sozinhos. E se a gente não cuida das relações, se a gente não cuida do afeto, se a gente não cuida do outro, a gente perde o outro, a gente perde as relações. Então é aquilo que eu falei lá no início, né, da gente saber o que é meu e eu alcanço, e por isso eu posso movimentar, eu posso fazer, e o que não é meu. Bom, especialmente nas relações familiares, o que a gente vê hoje, eu trabalho com jovens, num trabalho que eu faço na polícia, a gente vê hoje que as famílias, elas não se comunicam, né? Que os pais, muitas vezes, se comunicam com os filhos pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e que os pais conhecem os amigos dos filhos pelas redes sociais e não conhecem fisicamente no mundo real. Então, é importante que a gente se conecte com as pessoas, por óbvio, é bom, a tecnologia é maravilhosa, mas que a gente se conecte também no mundo real e cuide das relações com carinho, com amor, para que a gente consiga ter essa harmonia entre os lados tão importantes da nossa vida. Eu falo um monte, né? Que bom te ouvir, Débora, o povo aqui está amando, vocês estão gostando. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Teve uma pergunta sobre o que fazer, o que nós aconselhamos em questões de... Aqui, dicas em momentos de dúvidas. Nós temos aqui com a Dandara. Ela quer saber que dicas que a gente dá para momentos de dúvidas. Assim, ó. Respire. Coloque um gole de água na boca, engula e respire de novo. As dúvidas, elas fazem parte da nossa vida. E momentos de dúvida e de aflição são nesses momentos que a gente precisa. Por que eu falo respirar, né? A Neiva, ela é ótima nisso. A Neiva faz uma meditação, gente. Vocês sigam a Neiva, tá? Ela toca até um sino. Aí uma coisa assim, ó, de outro mundo. E acreditem, é possível fazer isso de forma virtual. Eu era super cética, né, Neiva? Eu não acreditava. Sim. Mas é possível, sim, se conectar com a gente mesma, com a ajuda de outra pessoa através do mundo virtual. Mas eu acredito muito que os momentos de dúvida são os momentos em que a gente deve parar e refletir. De uma forma bem técnica, nos grupos que eu trabalho, eu tenho feito, e eu também na minha vida eu faço, né? Na minha vida pessoal e também na minha vida profissional, é anotar. Eu gosto de escrever, né? Então eu faço, sei lá, tenho que tomar uma decisão, né, na minha vida profissional. Mudo de carreira, não mudo de carreira. É sentar, respirar, reservar um momento consigo mesmo e fazer apontamentos.
os prós e os contras. O que tem de bom nisso e o que tem de ruim. De uma maneira muito adulta, muito objetiva, e saber que toda escolha pressupõe uma renúncia. Toda vez que eu escolher o amarelo, eu vou renunciar o azul, o verde, o vermelho. E isso a gente tem que ter muito, muito claro quando a gente decide, toma uma decisão. E a escolha é sempre nossa. A escolha sempre é nossa. E todas as escolhas importantes na nossa vida, a gente até pode levar em consideração a opinião daquelas pessoas mais próximas, as opiniões das pessoas que a gente ama. Mas a escolha é sempre nossa. Então é preciso a gente buscar a clareza. E eu procuro a clareza e busco a clareza sempre através da respiração, aprendendo, né, Neiva, através da meditação, que é um processo, ainda para mim é um desafio, mas buscando também isso de forma objetiva, né, colocar no papel. Eu preciso escolher, tomar uma decisão. O que tem de bom nisso, o que tem de ruim. Colocar numa balança. O que se ganha, né, e o que não se ganha. E ter a certeza que toda escolha pressupõe uma renúncia. Claro que tu, como psicóloga, talvez tenha uma dinâmica, né? Com mais conteúdo, mais teoria, né? Mais conhecimento científico. Mas seguimos juntos. Eu gosto, às vezes, numa questão assim, visualizar o pior cenário. Então, eu preciso tomar uma decisão. O que de pior pode acontecer se eu tomar essa decisão, positivo ou negativo? Qual é o principal cenário? Opa, então tá. E aí eu gosto sempre também de pontuar os ganhos e as perdas, porque tudo são as escolhas e eu preciso deixar algumas para ter outras, e assim é a vida. Às vezes a gente consegue ter muitas coisas, mas algumas é preciso deixar, até porque como vir novas coisas, novos conhecimentos, se você não deixar de espaço para algumas. E a pergunta básica que eu digo assim, essa decisão vai te fazer feliz? Né? Vai te trazer a felicidade que você precisa, que você busca? Sem machucar ninguém, sem ofender ninguém? Está coerente, está congruente com os teus valores, com os teus sentimentos? E aí sim, você traz essa questão da meditação, que aguarde, vamos retomar religiosamente, semanais também, a meditação do curador interno, que ela surgiu na pandemia, e eu vejo que é muito necessário, temos algumas gravadas e vamos retomar, porque é o momento em que você para, olha para dentro, e aí o teu curador te traz. E aí, como ele traz a saúde, a leveza, a alegria, a beleza, ele pode trazer as respostas que você precisa, porque está dentro. Às vezes a gente não tem condição de selecionar a resposta que vem. Então, nós precisamos aquietar. E aí, a respiração que você falou é básico. E aí, para você já ter uma técnicazinha em casa, é respirar pelo nariz, soltar pela boca. Esse eu estou trabalhando o elemento água, que é as emoções, e aí eu vou acalmando. Então, respira umas 5 vezes pelo nariz, solta pela boca, você já vai colocar, é muito rápido que você organiza o teu sistema para você poder tomar uma decisão, para você... eu auxilio pessoas que vão passar em concursos, às vezes só ensinando técnicas de respiração e centramento. E aí é básico olhar para a gente, né? Então, estamos juntos nessas respostas aí, Débora. Muito bom. Eu acho importante falar também o seguinte, a gente tomou uma decisão, né? A gente fez tudo isso, respirou, entrou em contato com a gente mesmo, buscou dentro da gente ferramentas internas, né? Para tomar aquela decisão, fez, né, a lista de prós e contras e tomou uma decisão. Beleza, deu tudo errado. Gente, isso acontece, bem-vindo à vida real. Sabe aquela coisa da flexibilidade que a gente falou lá no início? Tudo bem, se deu errado, faz de novo. Você já aprendeu uma forma de não fazer. Então, quando as coisas não saem exatamente como a gente quer, como a gente gostaria, a gente aprende uma forma de não fazer.
Vamos para a próxima. Tem a história da invenção da lâmpada, né? Que até achar a invenção, até descobrir a luz, a inventar a lâmpada, o cientista tentou milhares de vezes e descobriu muitas formas de não fazer, até que descobriu o caminho certo. E eu acredito que nessa jornada da vida que a gente tá, exatamente esse é o grande desafio. A gente buscar o nosso equilíbrio interno, buscar tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas de maneira harmoniosa com a gente, com os nossos valores, com o nosso propósito, sem agredir, sem ofender, sem especialmente violentar o outro. Muito embora a gente sabe que muitas vezes as nossas escolhas elas não vão agradar a todos, mas que elas sejam coerentes com a nossa forma de pensar e de agir, com os nossos propósitos. Porque aí, mesmo que não tenha dado muito certo, não tem problema, é uma experiência. E aí, sempre tem um ganho. Sempre tem um ganho. Muito bom, Débora. Nós já vamos se encaminhando aqui para a reta final do nosso encontro. Passa muito rápido. Ai, que rápido. Muito boa a conversa, muito bom este encontro, Débora. E o que você pode deixar, assim, de uma mensagem, ainda que nós vamos aí mais um tempo de home office, homeschool e essa questão aí que nós vamos ainda continuar acho que nós já estamos bem adaptados. Quem não se adaptou até agora, mas é como se reorganizar nessa adaptação do home office, home tudo. Home tudo, eu acho que é bastante importante a gente organizar de forma bem prática a nossa vida, seja home office ou homeschooling ou home qualquer coisa, né? Porque a gente ainda tem o inesperado, a gente ainda não sabe como será 2020, né? Mas eu acredito também que a maioria das pessoas já tenha se organizado, né, de uma maneira mais positiva. Mas eu acho bem importante para que 2021 comece bem, é que a gente trace as nossas metas, que a gente organize isso de forma bem objetiva, anote no papel o que você quer, o que você deseja, o que você quer alcançar e coloque prazo, coloque uma data para você alcançar os seus objetivos e qual o caminho que você vai seguir. Em relação à vida, ao lado emocional, né, a vida pessoal, eu quero muito deixar uma dica para que as pessoas protejam as suas emoções, né? Para que a gente ouça mais e que a gente filtre aquilo que não está compatível com o que eu acredito, que não está compatível com o meu propósito de vida. E que a gente possa, sim, fazer escolhas e se afastar daquilo que não é saudável, se afastar daquilo que não é generoso, que não se conecta com a minha forma de pensar e de agir. E tudo bem, as pessoas seguem os seus caminhos, e tudo bem, a gente não precisa criar uma guerra porque alguém é diferente de mim ou faz alguma coisa diferente do que eu penso ou do que eu acredito. Existem muitos caminhos e todos os caminhos levam à felicidade quando a gente realmente acredita que está caminhando nessa estrada, nessa jornada. E eu super agradeço, Neiva, estar aqui com esse pessoal da Positive. Quem não segue ainda tá perdendo. Quando terminar a live, clica lá no perfil da Positive. Tem muita coisa boa, muita notícia boa, muito vídeo bom, positivo, que enche o nosso dia de alegria, porque a gente precisa se alimentar de coisas boas. E eu convido o pessoal, se quiser me seguir, eu tenho uma live semanal que eu estou recomeçando agora, fiz esse período, que se chama Encontros Virtuais, Conexão. Eu sempre convido gente de vários lugares, né? Eu moro na fronteira do Brasil com a Argentina, então é bem longe. E eu aprendi que longe é o lugar onde a gente não quer estar. Então é só se conectar lá e... O papo é sempre com gente normal, do mundo normal, não é ninguém famoso, é gente que está vivendo essa aventura
que é a vida em busca da felicidade. Que coisa boa. Débora, um minutinho aí para você falar do plano de ação positivas que eu sei que você aborda nas suas palestras. Plano de ação positiva, pessoal, é um plano mesmo, né? Quando eu falo nas minhas palestras e nos grupos que eu estou acompanhando, é um plano em que a gente escreve com data de início, planejamento e data de fim, né? De alcance, ações que podem nos levar a ter sim uma vida extraordinária. Ações que vão modificar a tua forma de pensar e a tua forma de viver em busca daquilo que é importante para ti, aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que vai fazer você ter uma vida extraordinária. É um plano com início, meio e fim, e que a gente pode, quem me seguir lá, pode me procurar, me buscar, que eu ensino, enfim, que a gente trabalha nas nossas sessões. Honrados em ter você aqui na Positive hoje, e somos imensamente gratos pela tua participação, pela tua contribuição, por essa beleza, leveza e positividade que você exala e conectou com a equipe aqui. Ficamos muito honrados, agradecidos e felizes. Grande abraço energético. Sinto vocês todos que nos acompanharam. É muito bom ver cada um chegando aqui, nos conectando, nos preenchendo de amor, de alegria, de energia positiva, e que possamos, de agora em diante, 2021, ser um ano incrível, né, Vini? E que o que depender de nós, nós vamos estar fazendo. E o que depender de você e precisar de nós, conte com nós também. Gratidão. Um lindo final de domingo e uma semana abençoada para todos nós. E vai ficar salva. Mande essa live para aquele amigo, aquela amiga que não pôde assistir com nós agora. E quem chegou agora no finalzinho, assista aí que vale muito a pena. Gratidão, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.